Graças a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Querido, hoje nós estaremos falando sobre a soberania de Deus e o seu cuidado por nós. Amém? Eu queria que você aí compartilhasse com os irmãos, com os amigos e divulgasse aí esse momento da palavra do Senhor, tá bom? A internet deu um pouco de oscilado agora há pouco, eu tenho um pouco de dificuldade de responder os irmãos, porque está chovendo aqui em Recife, né? E não sei se tem alguma coisa associada, mas geralmente quando chove dá uma complicada aí no sinal. Mas agora estamos transmitindo bem. Se estiver legal aí, dá uma curtida e diz que está bom sinal, em nome de Jesus. Muita gente acompanhando aí pelo aplicativo da Rádio Tamandaré, e aí algumas pessoas falam, pastor, tal, vai dando um toque para nós, tá? Pela página também, www.radiotamandaré.com.br. E hoje estaremos sobre a soberania de Deus e o seu cuidado para conosco, tá bem? No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicada como autoridade, tá bom? E essa autoridade é uma autoridade suprema que detém o poder sem restrições. Forma teológica, soberania significa controle e domínio. Ah, gente, quer dizer que Deus tem o controle e domínio absoluto sobre tudo, sobre todos. Assim, Deus é e está além e acima de toda força de poder ou potestade. Aleluia, isso é forte, hein? Tremendo isso aí. E nossa mente, ela não consegue entender muito bem os atributos de Deus. Nossa mente é muito limitada. Ele é um ser todo poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. Mas se não compreendemos o poder absoluto e total de Deus, como poderemos aprender a descansar nele? Como é que nós vamos aprender a descansar no Senhor? Se não entendermos a soberania de Deus, tá? Do nosso Pai, do Abba, não conseguiremos entregar, gente, a nossa ansiedade, os nossos problemas nas mãos dele, as nossas preocupações que ocupam o nosso coraçãozinho, né? Aquele coração frágil que muitas das vezes fica apertado, muitas das vezes fica tristinho, né, André? Missionário André? Né, Iana? Quantas vezes nós ficamos assim, meio que lamuriando, né? Por quantas situações que ocorrem. E sabe que, por isso, quanto mais próximo estivermos dessa compreensão, mais seguros e confiantes nós viveremos no Senhor. Gente, nós temos que entender que Deus, Ele detém todo o poder. Inclusive, Ele tem o poder para mudar a história, para mudar a situação que você está vivendo. Ele tem poder para entrar em ação e dar livramento e fazer com que você saia da situação mais difícil que você se encontra. Eu entendo que muitas das vezes nós olhamos e parece que as coisas elas estão perdendo o controle. Nós ficamos observando e dizemos assim, agora está perdido. Eu não tenho mais para onde ir. Não tenho mais o que fazer. Não sei mais como agir. Mas só que eu lembro de 4 rapazes. Está escrito isso lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3, aliás, eram 4. Daniel também
fazia parte desse grupo, só que na ocasião Daniel, ele não foi indicado para ser lançado na fornalha de fogo ardente. E sabe o que acontece? Olha o que ocorre. Daniel capítulo 3, por gentileza, localize aí na sua Bíblia. Quero agradecer aí o carinho e a participação, né? De algumas pessoas que sempre estão ligadinhos conosco. Um abraço aí para o Bispo Eric. Um abraço para Edneida Santos, lá de Manaus. Um abraço para Iana e também para André, lá na Suíça. Que Deus abençoe vocês. Tá? Neide Toledo também está ligadinha. Adriana Lúcia. E muita gente está chegando também aqui pelo WhatsApp. Um abraço, que Deus abençoe vocês, tá? Vamos lá. Daniel capítulo 3, deu tempo de localizar? Enquanto eu falava aqui, né, os cumprimentos a essas pessoas, dá tempo de você localizar Daniel capítulo 3, versículo 10. Gente, porque sabe o que acontece hoje? Eu fico olhando um monte de pessoas, né, sei lá, crente, gospel, evangélico, cristão, seja lá qual for o termo que se use. Os que têm fé em Deus. Eu fico observando as pessoas dizerem: eu confio no Senhor. Confia, né? Mas confia enquanto o problema não está na sua vida. Quando você se depara com os problemas, aí vem as preocupações. Aí você que diz: Senhor, o Senhor é poderoso, é aquele que faz, é aquele que acontece. E a pessoa, ela fica aí nessa declaração. De repente, aquela pessoa que dizia que tinha tanta fé, ela está a murmurar, a reclamar. Mas olha o que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram. Eu não vou ler tudo, tá? Mas vou pegar aqui um texto que vai nos servir de orientação. Você sabe que o rei deu um decreto, o Nabucodonosor. E o que acontece? Eles tinham que se prostrar diante de uma imagem, tá? Que estava levantada, foi erigida ali, e todos teriam que se dobrar, né, ao som do instrumento. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam ao rei. Está escrito isso, capítulo 3, versículo 16. Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te. Aí ele diz aqui, olha, na continuação: não precisamos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso é forte demais. Capítulo 3, 16 e o 17 e o 18. Meu Deus do céu, hoje a gente vê pessoas que, se o problema está na vida dela, se o problema está agindo na vida dela, ela já desmorona. Aqui você vê o rei dizendo: olha, escute, se vocês não se dobrarem, quer ver aqui o capítulo 3, o versículo 14, Daniel 3,14. Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar-nos das minhas mãos?
Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos responder-nos ou defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos, olha aqui prestamos culto, pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Meu amigo, que situação. Eles estavam literalmente entre a espada e a caldeirinha, né? Como costumam dizer. Mas quando a pessoa ela acredita na soberania de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, ela não se dá por vencida em nenhuma ocasião. O cenário era terrível para eles. O cenário era horrível, mas eles acreditavam no Deus a quem eles serviam. Eles acreditavam. Eles não estavam preocupados com a decisão do rei. Perdão. Eles acreditavam que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus. Eles acreditavam que nada aconteceria por um acaso. Se algo acontece, é permissão do Senhor. Gente, eu não acredito que problemas vêm para nos destruir. Não consigo admitir isso, eu não consigo entender isso. Pastor, esse problema está acabando comigo. Não, esse problema não é para acabar com você. É para fazer você exercitar a sua fé, gente. Você vai numa academia, eu não sei se você vai entender o meu modo de pensar. Você vai numa academia, você vê aquelas máquinas pesadas, você vê aquelas bicicletas ergométricas, né? Você vê aqueles pesos, você vê um monte de aparato lá. Se você olhar para aqueles instrumentos como algo de tortura, algo que vai deixar você exausto e cansado apenas, então vai ser isso para você. Mas se você olhar para aquelas máquinas e dizer, não, isso aqui é para fazer o meu corpo, né, queimar as calorias, é para que eu possa voltar, é uma qualidade de vida, para que eu possa enrijecer, me fortalecer, minha musculatura possa desenvolver. Porque geralmente as pessoas vão para a academia com esse objetivo, né? Gente, eu acredito que os problemas são mais ou menos assim, como obstáculos a serem superados, como obstáculos a serem vencidos. É como o próprio Paulo fala, né? Como um atleta que não é coroado se não lutar segundo as normas. Gente que não entende que a regra é... Qual é a regra? É não desistir, é não esmorecer, é não desanimar. Sadraque falou, não me prostro. Eu posso ser lançado no fogo. O fogo queima, gente. Fogo mata. E era fechada aquela fornalha. Pode lançar, mas uma coisa eu digo, não vou desistir, não vou entregar os pontos. Não vou. Eu vou ficar firme até o fim. O rei ficou furioso. Versículo 19 diz aqui, ó. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Querida, ficou tanto ódio, tanta raiva que mudou. Algumas pessoas já ficaram assim com vocês, já percebem, né? O franzido, né? Na testa, o olhar, né? De crueldade, não é assim? Você percebe detalhes, né? Quando alguém... Tem gente que tenta não demonstrar que está com raiva, mas o olhar diz tudo. Eu estou falando para você. Você percebe quando a fúria de Satanás está se levantando contra você. Aí eu pergunto, você vai se dobrar? Você vai se dobrar ou você vai se manter firme? Ou você vai se manter inflexível? Não me dobro. A única maneira de eu me dobrar é na presença de Deus. É isso? É assim que você pensa? Se você pensar assim, querido, ainda que você entre no fogo, ainda que você entre, eu acredito que Deus, Ele
se assim quiser, te protegerá. Eu acredito na promessa desse Deus. Eu acredito que nada acontece por um acaso. Quando passares pelo fogo, tem uma palavra, um texto que descreve exatamente isso. Isaías 43, 2. Tu pode dar uma olhada? Isaías 43, 2. Tem muita gente hoje, literalmente, passando por dificuldades. Passando por situações difíceis. Veja aí, Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, quem está dizendo é Deus, tá? Eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é forte, gente. Se cumpriu essa palavra, se cumpriu essa palavra na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, o fogo vem para qualquer um, rapaz. As águas vêm afogar qualquer pessoa. Vem? Ou você acha que a vida diante de Deus é de facilidade? Olha, tem coisas que acontecem, a gente tem que passar. Tem que passar por algumas situações para amadurecimento, para fortalecimento. Para você começar a olhar a vida, né, por um novo ângulo, por uma nova ótica. Tem pessoas que, meu Deus do céu, ela só está no mamão com açúcar. Qual o trabalho que dá o mamão com açúcar? Não dá nada, meu irmão. Molinho, molinho. É ou não é? Só facilidade. Só na moleza. Aí quando ela é apertada, aí ela quer pular fora. Crente pipoca, né? Não é assim? Crente pipoca que não aguenta fogo, né? Eu tô falando. Crente pipoca não aguenta fogo, pula logo. Começa a pipocar. Gente, nós temos que aprender que Deus, Ele quer nos ensinar. E muitas das vezes, para poder nos ensinar, é preciso algo mais drástico, algo mais forte, mais intenso. O aço, ele é forjado no fogo. É forjado no fogo. O fogo, ele apenas molda o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, o cristão. Mas aquele que, infelizmente, não está na fé, termina se queimando. Volta lá para Daniel. Voltou? Versículo de número 19, parte B. Daniel, de número 3, 19, parte B. Ele deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. Peraí, já era quente. Agora multiplica por 7. Aí diz assim, puxa vida, o problema estava grande, pastor. Agora está maior, está o dobro. Está o dobro? Agora imagina 7 vezes mais. Foi o que aconteceu aqui com esses homens de Deus. Eu fico olhando, meu Deus do céu, como a gente é devagar. Uma dorzinha de cabeça, pastor, minha barriga, estou sentindo uma dorzinha aqui, estou sentindo uma coisinha ali. Meu Deus do céu, pastor, está faltando dinheiro do pão. Gente, escute, eu não quero ser, tá? Eu não quero ser mal interpretado. Não quero. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como tu vai amadurecer se você não aprender a viver a fé? Tem hora que não vai ter ninguém que vai te ajudar. Quem foi que pôde livrar esses homens? Tu vai ver no decorrer da mensagem. Quem livrou esses homens? Cadê Daniel? Daniel era amigo. Daniel não conseguiu, não. Daniel não estava na fornalha. Mas ele não conseguiu livrar a seus contemporâneos.
aos seus conterrâneos, né, aos seus amigos. E quando Daniel estava na cova dos leões, cadê Sadraque, Mesaque e Abednego para ajudar? Não conseguiram. Deus permitiu. Tem coisa que Deus permite você passar. Entenda isso, rapaz. Entenda. Perdão. Quando você entende, aí tudo se torna mais simples. Vamos lá? Diz aqui, ó. Versículo 20. Ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Misericórdia. Eles foram jogados dentro dessa fornalha que estava extraordinariamente quente, 7 vezes mais. Misericórdia. O negócio estava insuportável, gente. Quer ver? Quer ter uma ideia de como estava quente? Diz aqui versículo 22. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente, olha só, tão quente, que as chamas, olha que coisa aqui, gente. Olha, preste bem atenção a esse detalhe. Olha a esse detalhe, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Puxa vida, os soldados foram levar para jogar os homens na fornalha. Soldados. Quando eles jogaram lá, os soldados que lançaram, foram queimados. Foram queimados. Está aqui escrito. Olha a intensidade que estava acontecendo. Diz aqui, na continuação, o versículo é o versículo 22. Deixa eu ver. Aliás, não só queimou, viu, mas matou os soldados. Aí no 23, estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Estes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas logo depois, assim que eles caíram, olha o que acontece. Olha só. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Peraí, olha a pergunta do Nabucodonosor. Levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Não foi 3? Peraí, foi 3 ou não foi? Eles responderam: sim, ó rei. Sim. Aí no 25, que o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Rapaz, hein? Que maravilha, hein? O 4º homem, ele é semelhante ao filho dos deuses. Quem era esse 4º homem? Era Jesus. Assim como diz em Apocalipse, né? Olhos de fogo, pés reluzentes. Que maravilha. Eu vejo 4 homens andando livremente, imagina, passeando naquela fornalha. Eu acredito o seguinte, querido: quando o problema vem, Deus nos dá força. Tá, Rejane, na Suíça? Tá ouvindo, né? Deus nos permitiu, caiu na fornalha. Problema. Aconteceu. Caí, pastor. Me machuquei. Estou aqui, ó, na queda. Você pode ter até caído, mas não ficará prostrado, porque o Senhor levanta pela mão, segura pela mão. Que maravilha, hein?
Ah, Jesus. E de repente, passeando ali, eu acredito que o quarto homem disse: olha, tranquilo, estou aqui com vocês. E o fogo ardendo, querido, Nabucodonosor lá assim, fechando os olhos, aquele fogo, a temperatura estava demais. Mas lá dentro, estava tranquilo para aqueles homens. A temperatura era amena para eles. A temperatura era amena para eles. Eu lembrei, tem uma passagem que diz que o sol, ô glória, rapaz, que maravilha, não os molestará. Que maravilha. O sol não os molestará. Tem esse Isaías 43, a chama não arderá em ti. Tudo isso é promessa. Salmo 121:6 diz que, olha o que diz: não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Eterno é o teu protetor. Que maravilha, hein? Que maravilha, que coisa tremenda. O que eu entendo com isso? Que Deus é soberano para proteger, para nos guardar, para nos livrar do mal, para nos livrar de tudo que surge no nosso dia a dia, na casa, na família, na empresa, na escola. Querido, é muito fácil servir a Deus quando tudo está bem. É muito fácil servir a Deus quando você está prosperando, mas quando começam a vir as perseguições, esses homens foram perseguidos. E a perseguição foi tremenda, né? A ponto de darem cabo ali, tentarem, né? Na verdade, uma tentativa de assassinato, só não morreram porque Deus não permitiu. E a gente fica às vezes pensando: meu Deus, e agora? Por que eu estou vivendo esse momento? Você sabe que esse problema, essa tragédia, quem viu e percebeu o livramento vai dizer: puxa, rapaz, olha o que aconteceu com ela e nada aconteceu. Olha o que aconteceu com ele e nada fez mal a ela. Rapaz, ela é crente, ela é da igreja. Olha, ela é uma pessoa que professa uma fé em Jesus. Ela é uma pessoa que professa uma fé em Deus. Olha só, o livramento que ela teve, querido, é a promessa. E sabe o que acontece? Olha o que Nabucodonosor, ele fica agora olhando aquela coisa maravilhosa. E ele diz assim, ele diz aqui, espantado. Ele fica espantado no versículo 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e, diz aqui mais, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo nele. Rapaz, tu anda próximo de alguma coisa que está queimando, o cheiro fica todo impregnado em você, né? A dona de casa faz a comida em casa, o cheiro da comida fica agregado na roupa, né, na pele, a gordura, é assim? Você passa aqui no Brasil, né, época de festa junina, que Pernambuco, por exemplo, a tradição, né, é forte nessa área, as pessoas fazem fogueira, não tanto como antes, mas Nordeste geralmente tem essa cultura, as pessoas acendem as fogueiras, a fumaça entra nas casas, a pessoa fica com aquele cheiro da fumaça, mas aqueles homens lá dentro, nada,
Nem um fio de cabelo. Quando Deus quer assim, não permite. O que nós temos que fazer é ser firme, inflexível, dizer: não me dobro, não me prostro, não vou ceder, não vou ceder. O diabo quer fazer de tudo para eu parar, mas eu não paro, eu não vou desistir, não vou esmorecer. E quando nós tomamos essa atitude, querido, a chama não toca, nem cheiro de fumaça. Você não vai nem ter nem lembrança, gente. Que, puxa, parece que eu nem entrei nesse problema. Parece que eu nem entrei nessa fornalha. Mal nenhum pôde me atingir. Eu não estou dizendo que o problema não vai vir. Vai vir. Mas vai vir, nada de mal vai te tocar. Isso quando a gente está seguro no Senhor. Seguro em Deus. Agora, tem um detalhe interessante. Se Ele quiser. Se Deus quer. Aí você: pastor, mas Deus quer me livrar. Deixa eu contar uma coisa para você. Lembra de... como é o nome dele? Estevão. Estevão, lembra dele? Lá em Atos dos Apóstolos fala sobre Estevão. Rapaz, ele falou da palavra e acontece que Deus permitiu que ele fosse apedrejado. Alguns discípulos foram apedrejados, Jesus foi apedrejado. Aliás, passou por uma tentativa, não chegou a ser apedrejado. Mas sabe o que acontece? Deus permitiu, Estevão morreu. Mas sabe o que Jesus tem para nós com respeito a isso? Sabe? Porque tem gente que acha que às vezes a pessoa que é de Deus não pode passar por isso. Ah, fulano morreu de acidente, fulano foi atropelado, fulano isso e aquilo. Gente, a gente tem que se preocupar com o corpo, tá? Olha o que diz: não vos preocupeis, diz a palavra do Senhor. Eu vou até mostrar o versículo para você. Com aqueles que fazem mal ao corpo. Não. Aqueles que podem fazer mal ao corpo. Não se preocupe com isso não, gente. Mais importante do que o nosso corpo, tá? É aquele que tanto lança o corpo e a alma no inferno. Mateus 10, 28. Dá uma olhadinha. Não temais os que matam o corpo. Você foi acidentado, fulano caiu, levou um choque, faleceu. Rapaz, não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Uma bala, uma pedra. Querido, temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Pastor, o que é isso? Eu não tenho que me preocupar com a morte, gente. Lógico, ninguém quer morrer, ninguém quer partir. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam preparados. Se for para glorificar o meu Deus, Senhor, que me leve. Se é da tua vontade, estou aqui pronto. As pessoas dentro das igrejas hoje não têm falado sobre isso, né? Preparação. Ninguém quer morrer, gente. O apóstolo Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Que maravilha, hein? Quantas pessoas elas não estão prontas? Se Deus quer, rapaz, se o Senhor quer, Ele faz como lhe apraz. Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Localiza aí, por favor. Ô glória! Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Se eu estou vivo, ô glória, estou servindo a Cristo. Mas se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar com Ele. Eu estarei com Ele. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, do trabalho.
vou evangelizar, vou ganhar almas, vou, através dos testemunhos, exaltar a Deus. Vou. Mas ele diz, já não sei o que escolher. Eu não sei mais o que escolher. Paulo, ele estava preparado, gente, para qualquer circunstância. Se Deus, ele quer nos usar um pouco mais, maravilha. Se ele quer nos usar assim como usou um pouco mais a Sadraque, Mesaque e Abednego, glória a Deus. Nós temos que aprender que o importante é estarmos com a nossa fé fortalecida, para que a nossa família possa nos ver como exemplo, possa nos ver como pessoas que realmente professam a fé, que não estão limitados apenas a um momento nesse mundo. A minha passagem, eu acredito que todo mundo tem uma passagem, tem um tempo, tem uma expectativa aqui. Tem uma expectativa. E com a minha vida, eu tenho que glorificar a Deus nesse tempo que Ele permitiu. Queridos, a palavra que nos ensina sobre a soberania de Deus, e nos ensina, tá, a tomar posse dessa verdade. Ela nos revela, ela nos mostra alguns exemplos. Deus é antes de todas as coisas. Colossenses 1,17 fala sobre isso. Colossenses, dá uma olhadinha lá. Fica após Filipenses, capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz aqui a palavra dele. Capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito de dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É Ele que é soberano, a Ele é a glória, a Ele o louvor. Tudo consiste nele. Tudo. Ele diz no 21, antes vocês estavam separados de Deus, antes, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Gente, acabou. Ele te aproximou, você estava distante, mas Ele te aproximou. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham essa convicção. Eu estou nele, eu confio nele. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se não quiser, eu vou ficar na fé. Eu vou confiar. Gente, está vivendo problema agora? Estou falando com muita gente que está vivendo um momento difícil. Muitas pessoas estão vivendo um momento difícil. Mas você sabe que quando a pessoa está na fé, pode estar atravessando o pior momento. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas Deus é fiel. Ele nos livrará. Salmo 91. Do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Ele é Deus. E sabe como Ele te livra? A Ana aqui está falando que foi recentemente, né? Passou por uma tentativa de assalto, mas Deus livrou, nada aconteceu, não foi tocada, nada foi tocado na vida dela. Mas sabe o que é isso? É Deus que permitiu. O mal veio, mas não atingiu. Querido, Deus, ele nos leva. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Deserto mesmo, é um lugar duro, difícil. É desse jeito. Mas nós
Devemos manter a nossa fé. Devemos manter a nossa confiança. Nós devemos manter a nossa força no Senhor. Tudo está no controle dele. Tudo. Nada foge do controle dele. Sabe que ou você coloca a sua confiança em Deus, vai ver o resto da vida sofrendo, sendo bombardeado. É bombardeada. Nós não podemos deixar que nada abale a nossa fé. Nada. Absolutamente nada. Gente, eu poderia ficar aqui até o final do programa só nessa palavra. Mas só para terminar, ele diz aqui, ó, volte aqui, Daniel, livro de Daniel, para encerrar aqui a passagem, né? Daniel, em nome de Jesus, capítulo 4. Eu até terminei saindo aqui da passagem, mas a gente localiza. Capítulo 4, o glória. Capítulo 3, perdão. Capítulo de número 3. Vamos ler o versículo 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, apresentar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montões de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Meu amigo, depois da fornalha vem a promoção. Depois da fornalha, você é promovido. Ou seja, depois do problema, Deus te exalta. Deus, ele ergue. Deus, ele tira você da situação difícil. Deus só leva para o deserto, tá? Para exaltar nos montes. Gente. É necessário que você acredite. É necessário que Deus... É necessário que você creia, né, até o final, para que Deus te exalte. Creia nisso. Confie nisso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.